São Zósimo foi um monge num certo monastério nos arredores de Cesareia. Tendo morado naquele monastério desde a infância, lá viveu em ascetismo até os 53 anos de idade. Foi então que sentiu-se incomodado pelo pensamento de que tinha atingido a perfeição e que não precisava de ninguém que o instruísse. Haverá em algum lugar um monge que possa me mostrar uma forma de ascetismo que eu não tenha alcançado? Haverá alguém que tenha me superado na sobriedade nos atos espirituais? De súbito, um anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: Zósimo, tens lutado valentemente, tanto quanto um homem pode lutar, porém não há nenhum justo. Para que entendas como muitas outras maneiras levam à salvação, deixa a tua terra como Abraão deixou a casa de seu pai, e vai ao monastério perto do Jordão. O abade Zósimo partiu do monastério imediatamente e, seguindo o anjo, foi até o monastério do Jordão e estabeleceu-se por lá. Lá conheceu anciãos que eram autoridades em contemplação e também nas suas lutas. Ninguém jamais pronunciava uma palavra vã. Em vez disso, cantavam constantemente e rezavam por toda a noite. O abade Zósimo passou a imitar a atividade espiritual dos santos monges. Assim, passado muito tempo, aproximava-se a Santa Quaresma. No monastério havia certa prática, razão pela qual Deus guiou Zósimo até lá. No primeiro domingo da Quaresma, quando o egúmeno serviu a divina liturgia, todos receberam o puríssimo corpo e sangue de Cristo. Depois foram ao refeitório para uma ceia leve, e então reuniram-se mais uma vez na igreja. Os monges rezaram e prostraram-se, pedindo pelo perdão uns dos outros. Depois prostraram-se diante do egúmeno e pediram a sua bênção aos esforços que se colocavam diante deles. Durante o salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, diante de quem tremerei? Eles abriram os portões do monastério e partiram rumo aos rincões selvagens. Cada um levou consigo o tanto de comida de que precisaria e penetrou no deserto. Quando a comida acabou, os monges comeram raízes e plantas do deserto. Cruzaram o Jordão e espalharam-se em várias direções, de modo que nenhum deles visse como o outro jejuava ou como passava o seu tempo. Os monges retornaram ao monastério no domingo de Ramos, cada um tendo a consciência como testemunha de suas lutas ascéticas. Era uma regra do monastério que ninguém perguntasse aos outros como haviam sido seus esforços no deserto. O abade Zósimo, seguindo a prática do monastério, ingressou profundamente no deserto, esperando encontrar alguém que pudesse lhe prover benefício. Caminhou na natureza selvagem por 20 dias. Havia cantado os salmos da sexta hora e feito as suas orações habituais quando, de repente, à direita da colina onde ele se encontrava, enxergou uma forma humana. Teve medo, pensando que aquela figura pudesse ser uma aparição demoníaca. Protegeu-se fazendo o sinal da cruz, o que dissipou o seu temor. Voltou-se à direita e enxergou uma silhueta caminhando em direção ao sul. O corpo estava queimado pela ardente luz do sol e os apagados cabelos curtos eram brancos como a lã das ovelhas. O abade Zósimo rejubilou-se, pois não tinha visto nenhum ser vivente por muitos dias. O habitante do deserto viu Zósimo aproximar-se e tentou fugir dele. Esquecendo-se de sua idade e de seu cansaço, abade Zósimo apertou o passo. Quando estava perto bastante para ser ouvido, chamou ele. Por que foges de mim, um velho pecador? Espera por mim, pelo amor de Deus. O estranho disse a ele: Perdoa-me, abade Zósimo, mas não posso virar e mostrar o meu rosto. Sou mulher e, como pode ver, estou nua. Se puderes consentir no pedido de uma mulher pecadora, joga-me o teu manto para que eu possa cobrir o meu corpo e então poderei pedir pela tua bênção. O abade Zósimo ficou aterrorizado, compreendendo que ela não poderia chamá-lo pelo nome, a menos que tivesse alguma iluminação espiritual. Coberta pelo manto, a asceta virou-se a Zósimo e disse: Por que queres falar comigo, uma mulher pecadora? O que querias aprender comigo, tu que não te diminuíste enfrentando trabalhos tão grandes? O abade Zósimo caiu de joelhos e pediu-lhe por sua bênção.
Também ela curvou-se diante dele, e por um longo momento mantiveram-se no chão, um pedindo ao outro que o abençoasse. Por fim, a mulher asceta disse: Abade Zósimo, deves dar a bênção e rezar, já que foste honrado com a graça do sacerdócio. Por muitos anos tu te colocaste diante do altar sagrado, oferecendo os santos dons ao Senhor. Estas palavras assustaram São Zósimo ainda mais. Com lágrimas nos olhos, disse-lhe ele: Ó mãe, está claro que vives com Deus e que estás morta para este mundo. Chamaste-me pelo nome, reconheceste-me como sacerdote, mesmo sem nunca ter me visto antes. A graça concedida a ti é visível, abençoa-me em nome do Senhor. Cedendo às suas súplicas, disse ela: Abençoado é o Senhor que cuida da salvação dos homens. O abade Zósimo respondeu: Amém. Então os dois puseram-se de pé. A mulher asceta disse mais uma vez ao ancião: Por que vieste a mim, que sou uma pecadora, desprovida de toda virtude, padre? Parece que a graça do Espírito Santo te trouxe aqui para atender-me. Mas primeiro dize-me, abade, como vivem os cristãos? Como é guiada a igreja? O abade Zósimo respondeu-lhe: Através das tuas santas orações, Deus concedeu à igreja e a todos nós a paz duradoura. Mas concede-me o meu indigno pedido, mãe, e roga pelo mundo todo e por mim, este pecador, para que as minhas andanças pelo deserto não sejam inúteis. A santa asceta respondeu: Tu, abade Zósimo, como um sacerdote, deves rogar por mim e por todos, pois és chamado a fazê-lo. Contudo, como devemos ser obedientes, farei conforme me pedes. A santa voltou-se para o leste e, levando os olhos ao céu e abrindo as mãos, pôs-se a rezar em murmúrios. Rezou tão baixinho que o abade Zósimo não conseguiu ouvir as suas palavras. Após um longo momento, o ancião olhou e a viu pairando no ar, mais de 30 centímetros do chão. Vendo isto, Zósimo jogou-se no chão, chorando e repetindo: Senhor, tem piedade. Ele então foi tentado por um pensamento. Questionou-se ela não seria um espírito, e se a oração que ela havia feito não seria dissimulada. Naquele momento, ela virou-se, levantou Zósimo do chão e disse-lhe: Por que os teus pensamentos te confundem, abade Zósimo? Não sou uma aparição, sou uma mulher pecadora e indigna, embora esteja guardada pelo santo batismo. Ela então fez o sinal da cruz e disse: Que Deus nos proteja do maligno de seus enredos, pois é forte a luta dele contra nós. Vendo e ouvindo isso, o ancião caiu aos pés dela, dizendo: Eu suplico por Cristo, nosso Senhor, não escondas de mim quem tu és e como tu chegaste a este deserto. Dize-me tudo, para que as magníficas obras de Deus sejam reveladas. Respondeu ela: Incomoda-me, padre, falar a ti sobre a minha desavergonhada vida. Quando ouvires a minha história, podes querer fugir de mim como uma cobra venenosa, mas é preciso que eu conte tudo, padre, sem esconder nada. Contudo, exorto a ti: não deixes de rezar por esta pecadora, para que eu encontre misericórdia no dia do julgamento. Nasci no Egito, e quando tinha 12 anos, deixei meus pais e parti para Alexandria. Lá perdi a minha castidade, entreguei-me à sensualidade irrestrita e insaciável. Vivi assim por mais de 17 anos e fiz tudo isso de graça. Não penses que eu recusava o dinheiro por ser rica. Eu vivia em pobreza e trabalhava na fiação de linho. Para mim, a vida consistia na satisfação dos meus desejos carnais. Num verão, vi uma multidão vindo da Líbia e do Egito, indo em direção ao mar. Eles estavam seguindo para Jerusalém, para a festa da exaltação da Santa Cruz. Quis também navegar com eles. Como não tinha comida, nem dinheiro, ofereci o meu corpo como pagamento pela minha passagem. Assim embarquei no navio. Ora, padre, acredita em mim. Admira-me que o mar tenha tolerado a minha devassidão e fornicação, que a terra não tenha aberto a sua boca e me sugado viva ao inferno, porque eu enredei muitas almas. Acho que Deus buscava o meu arrependimento. Ele não queria a morte de uma pecadora, mas esperava pela minha conversão. Então cheguei em Jerusalém e passei todos os dias antes da festa vivendo aquela mesma vida, talvez ainda pior. Quando a santa festa da exaltação da venerável cruz do Senhor chegou, andei, como antes, à procura de jovens rapazes. No alvorecer, vi que todos estavam indo à igreja.
então segui as pessoas na mesma direção. Quando a hora da santa elevação se aproximava, tentei entrar na igreja junto das outras pessoas. Com grande esforço, consegui chegar quase às portas e tentei enfiar-me pela entrada. Embora tenha pisado na soleira da porta, era como se uma força me segurasse, impedindo-me de entrar. Fui afastada pela multidão e encontrei-me sozinha no pórtico. Pensei que talvez isso tivesse acontecido por causa da minha fraqueza de mulher. Espremi-me pela multidão e mais uma vez tentei abrir caminho entre as pessoas às cotoveladas. Contudo, por mais que tentasse, não consegui entrar. Tão logo os meus pés tocaram o limiar da igreja, fui parada. Outras pessoas entraram na igreja sem dificuldade, e somente a mim me era impedida a entrada. Isso ocorreu 3 ou 4 vezes. Por fim, minhas forças estavam esgotadas. Saí de lá e fiquei em uma esquina do pórtico da igreja. Então percebi que eram os meus pecados que me impediam de ver a madeira vivificante. A graça do Senhor, então, tocou o meu coração. Chorei e lamentei e comecei a bater em meu peito. Suspirando desde o fundo do meu coração, vi acima de mim um ícone da Santíssima Mãe de Deus. Voltando-me a ela, roguei: Ó Virgem Senhora, que deu a luz na carne ao Verbo divino, sei que sou indigna de deitar os olhos sobre o vosso ícone. Com razão, inspiro ódio e repugnância diante da vossa pureza, mas também sei que Deus tornou-se homem para trazer os pecadores à conversão. Ajudai-me, ó Imaculada, deixai que eu entre na igreja, permiti que eu contemple a madeira sobre a qual o Senhor foi crucificado na carne, derramado o seu sangue para a redenção dos pecadores. E também por mim, sede minha testemunha diante do vosso Filho, para que eu nunca profane o meu corpo novamente com a impureza da fornicação. Tão logo eu veja a cruz de vosso Filho, renunciarei ao mundo e irei onde quer que vós me conduzais. Depois de ter-lhe falado, sentiu confiança na compaixão da Mãe de Deus e deixou o lugar onde estava rezando. Juntei-me aos que entraram na igreja e ninguém me empurrou por afora ou impediu a minha entrada. Segui com medo e tremores e entrei no lugar sagrado. E então vi também o mistério de Deus e como Deus aceita o penitente. Desabei sobre o chão sagrado e beijei-o. Depois apressei-me novamente a colocar-me de pé diante do ícone da Mãe de Deus, onde eu tinha dado meu voto. Dobrando os joelhos diante da Virgem Mãe de Deus, rezei: Ó Senhora, não rejeitastes a minha oração como sendo indigna. Glória a Deus que aceita o arrependimento dos pecadores. Agora é hora de eu cumprir os meus votos, tal como vós testemunhastes. Desta forma, ó Senhora, guiai-me no caminho do arrependimento. Foi então que ouvi uma voz vindo do alto: Se cruzares o Jordão, encontrarás glorioso descanso. Imediatamente acreditei que esta voz se dirigia a mim, então roguei à Mãe de Deus: Ó Senhora, não me abandoneis. Deixei então o pórtico da igreja e dei início à minha jornada. Um homem me deu 3 moedas na saída da igreja. Com elas comprei 3 pães e perguntei ao vendedor de pães como poderia chegar ao Jordão. Eram 9 horas quando eu vi a cruz. Ao fim da tarde, cheguei à igreja de São João Batista, às margens do Jordão. Depois de orar na igreja, desci ao Jordão e lavei meu rosto e minhas mãos na água. Então, no mesmo templo de São João, o Precursor, recebi os mistérios vivificantes de Cristo. Depois, comi metade dos meus pães, tomei água do Santo Jordão e lá dormi aquela noite no chão. Pela manhã, encontrei um pequeno barco e atravessei o rio até a margem oposta. Novamente rezei para que a Mãe de Deus me conduzisse para onde ela quisesse, e então encontrei-me neste deserto. O abade Zósimo perguntou-lhe: Quantos anos se passaram desde que começaste a viver no deserto? Acho, disse ela, que faz 40 anos que eu vim da Cidade Santa. O abade Zósimo perguntou-lhe novamente: Que comida encontras aqui, mãe? Ao que ela respondeu-lhe: Eu tinha comigo 2 pães e meio quando atravessei o Jordão. Logo eles secaram e tornaram-se duros. Comendo um pouquinho de cada vez, eles acabaram depois de alguns anos. O abade Zósimo tornou a perguntar-lhe: É possível que tenhas sobrevivido por tantos anos sem adoecer e sem sofrer de maneira alguma com essa mudança completa de vida? Acredita em mim, abade Zósimo, disse a mulher. Passei 17 anos neste deserto, depois dos 17 anos que passaram em imoralidade, lutando contra bestas selvagens, paixões e desejos ensandecidos.
Quando começava a comer pão, pensava na carne e no peixe que encontrava em abundância no Egito. Também sentia falta do vinho que eu tanto amava quando estava no mundo, sendo que aqui eu não tinha nem sequer água. Sofri de sede e de fome. Também senti um desejo desvairado por canções lascivas. Parecia ouvi-las, o que incomodava o meu coração e a minha audição. Chorando e golpeando-me no peito, lembrei-me do voto que havia feito. Por fim, vi uma luz radiante, vinda de toda parte brilhando em mim. Depois de uma tempestade violenta, seguiu-se uma calma duradoura. Abade, como posso falar-lhe dos pensamentos que urgiam-me a fornicar? Um fogo parecia queimar dentro de mim, despertando em mim um desejo por abraços. Então eu me jogava ao chão e cobria com minhas lágrimas. Eu parecia ver a Santíssima Virgem diante de mim, e ela parecia me ameaçar por não manter o meu voto. Dia e noite eu deitava o meu rosto sobre o chão e não me levantava até que a bendita luz me envolvesse, dissuadindo os pensamentos malignos que me desordenavam. Assim eu vivi neste deserto pelos primeiros 17 anos. Escuridão após escuridão, miséria após miséria rodeavam a mim, uma pecadora. Mas desde aquela época até agora, a Mãe de Deus ajuda-me em tudo. O abade Zósimo questionou-lhe ainda: como é que não precisas nem de comida nem de roupas? Ela respondeu: depois de ter acabado com meu pão, vivi de ervas e de coisas que se encontravam no deserto. As roupas que eu tinha quando atravessei o Jordão esfarraparam-se e se desfizeram. Sofri tanto com o calor estival, quando o calor escaldante caiu sobre mim, quanto com o frio invernal, quando eu tremi por causa da geada. Muitas vezes fui ao chão como se estivesse morta. Lutei contra as várias aflições e tentações, mas desde aquela época até o dia presente, o poder de Deus guardou a minha alma pecadora e meu humilde corpo. Fui alimentada e vestida pela toda-poderosa palavra de Deus, visto que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqueles que se despojaram do homem velho não têm refúgio, escondendo-se sobre os rochedos. Quando eu lembro de que males e de que pecados o Senhor me livrou, tenho alimentos imperecíveis para a salvação. Quando o abade Zósimo escutou a Santa Seta citar as Sagradas Escrituras de cabeça, citando do livro de Moisés, de Jó e dos Salmos de Davi, perguntou à mulher: mas leste os Salmos e outros livros? Ouvindo esta pergunta, ela sorriu e respondeu: acredita em mim, não vi nenhum rosto humano além do teu a partir do momento que atravessei o Jordão. Não aprendi nada por meio de livros, nunca ouvi ninguém lê-los ou cantá-los. Talvez a palavra de Deus, que é viva e atuante, ensine os homens o conhecimento por si mesma. A minha história acaba aqui. Conforme pedi quando comecei a contá-la, imploro a ti, em nome da palavra encarnada de Deus, Santo Abade, reza por mim que sou pecadora. Além disso, te imploro, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não digas a ninguém o que escutaste de mim, até que Deus me leve desta terra. No ano que vem, durante o grande jejum, não atravesses o Jordão, como é o costume do teu monastério. Mais uma vez, Abade Zósimo ficou impressionado, pois a mulher asceta tinha conhecimento da prática de seu monastério, embora ele não tenha dito nada a ela a respeito disso. Permaneças no monastério, continuou a mulher. Mesmo que tentes sair do monastério, não vai conseguir fazê-lo. Na grande e sagrada quinta-feira, o dia da última ceia do Senhor, coloca o vivificante corpo e sangue de Cristo nosso Deus em um recipiente sacro e traze-o a mim. Espera por mim nesta margem do Jordão, no limite do deserto, para que eu receba os santos sacramentos. E diz ao abade João, o egúmeno da tua comunidade: vela por ti e por teus irmãos, pois há muitas coisas que precisam de correção. Não o digas isso agora, mas quando o Senhor assim te indicar. Pedindo por suas orações, a mulher virou-se e sumiu na profundeza do deserto. Por um ano inteiro, o ancião Zósimo permaneceu em silêncio, sem ousar revelar a ninguém o que ele tinha visto, e rezou para que Deus concedesse a ele a visão da Santa Seta mais uma vez. Quando era chegada novamente a primeira semana do grande jejum, São Zósimo foi obrigado a permanecer no monastério porque estava doente. Ele então lembrou-se das palavras proféticas da mulher, que diziam que ele não conseguiria deixar o monastério. Passados muitos dias, São Zósimo curou-se da sua enfermidade, mas permaneceu no monastério até a Semana Santa.
Na quinta-feira santa, o abade Zósimo fez o que foi ordenado a fazer. Colocou um pouco do corpo e do sangue de Cristo em um cálice e um pouco de comida em uma pequena cesta. Depois disso, deixou o monastério e, seguindo até o Jordão, esperou pela asceta. A santa parecia estar atrasada. O abade Zósimo rezou para que Deus o permitisse ver a santa mulher novamente. Por fim, ele a viu de longe, às margens do rio. Rejubilando-se, São Zósimo levantou-se e rendeu glórias a Deus. Ele então questionou-se como ela atravessaria o Jordão sem ter um barco. Ela fez o sinal da cruz sobre as águas e então caminhou nas águas e cruzou o Jordão. O abade Zósimo viu-a sobre o luar, andando na sua direção. Quando o ancião quis prostrar-se diante dela, ela o proibiu, gritando: "O que fazes, abade? Tu és um sacerdote e carregas os santos mistérios de Deus." Alcançando a margem, disse ela ao abade Zósimo: "A bênção, padre." Ele respondeu-lhe tremendo, admirado pelo que tinha visto: "Em verdade, Deus não mentiu quando prometeu que aqueles que purificarem a si mesmos serão como eles. Glória a vós, ó Cristo nosso Senhor, por mostrar-me através da vossa santa serva o quanto estou distante da perfeição." A mulher pediu a ele que recitasse o credo e o Pai Nosso. Quando encerraram-se as orações, tomou os santos mistérios de Cristo. Ela então levou as mãos aos céus e disse: "Senhor, permiti agora que a vossa serva parta em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação." Voltando-se ao ancião, disse-lhe a santa: "Por favor, abade, concede-me outro pedido. Retorna agora ao teu monastério e dentro de um ano volta ao lugar onde conversamos da primeira vez." Disse ele: "Quem dera eu pudesse seguir a ti e contemplar sempre a tua santa face." Respondeu ela: "Em nome do Senhor, reza por mim e lembra-te da minha mazela." Mais uma vez ela fez o sinal da cruz sobre o Jordão, caminhou sobre as águas como antes e desapareceu no deserto. Zósimo retornou ao monastério alegre e aterrorizado, censurando-se porque não havia perguntado pelo nome da santa. Esperava fazê-lo no ano seguinte. Passado um ano, o abade Zósimo rumou para o deserto. Chegou ao lugar onde tinha visto pela primeira vez a mulher asceta. Ela jazia morta, os braços cruzados sobre o peito, e seu rosto estava virado para o leste. Abade Zósimo lavou com lágrimas os pés da santa e beijou-os, sem ousar tocar nada mais. Por muito tempo chorou sobre ela e cantou os salmos habituais e disse as orações fúnebres. Questionou-se se a santa desejaria ou não que ele a enterrasse. Tão logo o pensamento lhe ocorreu, viu algo escrito no chão perto da cabeça dela. Abade Zósimo, enterra neste lugar o corpo da humilde Maria. Retorna ao pó o que é pó. Reza ao Senhor por mim. Descansei no primeiro dia de abril, na noite mesma da paixão de Cristo, depois de tomar a Santa Comunhão. Ao ler esta nota, o abade alegrou-se em conhecer o nome dela. Ele então percebeu que Santa Maria, depois de receber os santos mistérios de suas mãos, foi transportada instantaneamente ao lugar onde morreu, ainda que ele tivesse levado 20 dias para viajar aquela distância. Glorificando a Deus, abade Zósimo disse a si mesmo: "É hora de fazer o que ela pede, mas como poderei cavar uma cova sem ter nada em mãos?" Ele então viu um pequeno pedaço de madeira deixado por algum viajante. Tomou-o e começou a fazer um buraco. O chão era duro e seco, e Zósimo não conseguia cavá-lo. Levantando os olhos, o abade viu um leão enorme próximo ao corpo da santa, lambendo-lhes os pés. O medo tomou o ancião, que protegeu-se com o sinal da cruz, acreditando que estaria salvo por meio das preces da santa mulher asceta. Neste momento, o leão aproximou-se do ancião, demonstrando a sua amabilidade em cada movimento. Abade Zósimo ordenou que o leão cavasse a cova para poder enterrar o corpo da Santa Maria. Tão logo o disse, o leão cavou um buraco fundo bastante para enterrar o corpo. Depois, cada um seguiu o seu caminho. O leão rumou ao deserto e o abade Zósimo retornou ao monastério, abençoando e louvando a Cristo nosso Senhor. Chegando ao monastério, abade Zósimo relatou aos monges e ao egúmeno o que ele vira e ouvira de Santa Maria. Todos admiraram-se ao saber sobre os milagres de Deus. Desde então, sempre relembraram Santa Maria com fé e amor num dia em que ela encontrara o repouso. Abade João, o egúmeno do monastério, tendo ouvido as palavras de Santa Maria e com auxílio de Deus,
corrigiu as coisas que estavam erradas no monastério. O abade Zósimo viveu uma vida dedicada a Deus no monastério, chegando quase aos 100 anos de idade. Lá, ele chegou ao fim de sua vida temporal e passou à vida eterna. Os monges reproduziram a vida de Santa Maria do Egito, de boca em boca, sem escrevê-la. Contudo, eu, diz São Sofrônio de Jerusalém, escrevi a vida de Santa Maria do Egito, conforme ao ouvir dos santos padres, registrei tudo, colocando a verdade acima de tudo. Que Deus, que realiza grandes milagres e confere dons a todos aqueles que se dirigem a Ele com fé, recompense aqueles que ouvem ou leem este relato e aqueles que o reproduzem. Que Ele conceda-lhes bênção juntos de Santa Maria do Egito e junto de todos os santos que satisfizeram a Deus através de pensamentos e de obras piedosas. Demos glórias a Deus, o Rei Eterno, para que possamos encontrar misericórdia no dia do julgamento, através de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é devida toda a glória, honra, majestade e devoção, junto do Pai não criado e do Espírito Santíssimo e vivificante, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.